Oi, gente, tudo bem? Aqui estou eu novamente com mais uma dica de leitura e dessa vez o livro é da cearense nordestina, minha xará. Inclusive, os meus pais colocaram o meu nome de Raquel em homenagem a ela. Sim, Raquel de Queiroz. E o seu romance chamado O 15, que é um dos clássicos da nossa literatura brasileira. Esse livro aqui, gente, a Raquel de Queiroz, ela escreveu em 1930, quando ela tinha apenas 15 anos de idade. Pois é. E esse livro, ele relata sobre um dos maiores flagelos do sertão nordestino, que foi a Grande Seca de 1915 e que fala, pessoal, sobre um assunto que não é abordado nas escolas, que foram, melhor dizendo, os campos de concentração aqui no Ceará para poderem abrigar os flagelados da seca. Exatamente. Houve campos de concentração em Fortaleza, houve campos de concentração na cidade do Crato, que foi o campo do Buriti, né? Que inclusive uma senhora que ela já é falecida, mas que ela era avó de uma grande amiga minha. Ela nasceu em 1914, portanto, quando em 1915 ela tinha apenas um aninho de idade. E ela cantava uma músicazinha que era lá do Buriti, né? E que também é o seguinte, ela me relatava também um caso de que uma vez dois irmãos pegaram uma moça e amarraram ela, levaram ela, acho que foi numa carroça, para poderem matá-la e comê-la, tá? Comê-la no sentido mesmo canibal, sentido Jeffrey Dahmer, tá? Não em outro sentido, certo? E ela me relatava isso, só que eu não imaginava que isso ali era apenas um campo de concentração. Eu não imaginava que o Buriti era um campo de concentração, né? Por quê? Porque nas escolas não ensinam. Sei que também senador Pompeu teve campos de concentração. A nossa capital, Fortaleza, também teve. E é o seguinte, como é um assunto que não é abordado nas escolas, eu só soube desse assunto mesmo quando eu e a minha companhia de teatro, Mandacaru, de Artes e Eventos, nós fizemos uma leitura em cena no Sesc, e ali se falava-se que havia esses campos de concentração aqui no Ceará, que até então eu não sabia. Mesmo fazendo universidade, eu não sabia. E o seguinte, deixa eu dizer, quando a gente pensa em campos de concentração, logo nos vem à nossa mente a Alemanha nazista de Hitler. Mas, há pouco tempo atrás, quando houve aquelas enchentes no Rio Grande do Sul, o pessoal ficaram em campos de concentração, tanto pessoas como animais ficaram em campos de concentração que foram, né, do governo do Rio Grande do Sul. Pois é, mas aqui também no Ceará, no início do século passado, teve também esses campos de concentração, que era para abrigarem, né, os flagelados das secas, né? Teve esse tipo também. Bom, gente, e acontece que é o seguinte, como é um assunto que não é tratado, né, nas escolas, então é como se fosse uma coisa que ficou assim, meio, né, como que fosse para o povo poder esquecer. Acontece aqui o seguinte, as únicas semelhanças entre os campos de concentração aqui do Ceará
E os campos de concentração na Alemanha nazista, porque nos campos de concentração na Alemanha nazista, como Auschwitz, Berlim-Strauss, eram campos de extermínio. E aqui era para apenas confinar os flagelados da seca. Mas também acabou virando também campos de extermínio também. Porque por causa das imundícias, sujeiras que tinha, violações, estupros, muitas das pessoas acabavam morrendo e deixavam os corpos assim aos léus, prejudicando, é claro, esses centros urbanos que tinham esses campos de concentração, né? E também o seguinte, isso aconteceu durante o governo de Marcos Franco Rabelo, que era inimigo fidigal do padre Cícero, né? E as pessoas dessas cidades já estavam com medo de que os flagelados da seca invadissem as cidades, invadissem os comércios, e estava aquele caos todo, né? E o livro, ele tem vários núcleos dos personagens. Tem o núcleo de Conceição, de Dona Inácia, de Vicente, né? Conceição era uma moça letrada, era uma moça muito caridosa também, de vez em quando ela ajudava nos campos de concentração. Tinha Vicente, que também era o dono da fazenda. Tem Dona Inácia, né? Tem um núcleo dessas pessoas. E Vicente, ele era apaixonado por Conceição, mas ela não pensava muito em se casar, ela achava que mulher não precisava muito de marido, né? Ela tinha uma mentalidade meio avançada assim para aquela época, né? Tem também o núcleo do vaqueiro, do Vicente, que é o Chico Bento, de sua esposa Cordulina, dos filhos, tem aquele drama dos filhos, de um que morre no período da seca, tem um outro que some, desaparece, e o outro filho que é entregue para adoção à Conceição. E aí o drama da família que sai do Nordeste, que sai do Ceará e vai emigrar para a cidade grande, como por exemplo São Paulo. Tem também o drama do pessoal lá dos campos de concentração, que a Conceição sempre vai. Não me lembro se é no campo de concentração de Senador Pompeu ou se é de Fortaleza que ela vai. E também tem o drama também de Mocinha, que era irmã de Cordulina, que era uma jovem que trabalhava na estação. Ela era uma jovem de apenas 15 anos, se eu não me engano. Mas ela foi expulsa pela patroa porque ela era inexperiente e ela quebrava muitos pratos e também era, né, namoradeirazinha. E Mocinha ela vive muito na estação, né? E ela acaba tendo que se prostituir e virando mãe solteira. No filme, ela é estuprada por um soldado do governo quando ela está indo, né, no trem. Mas aqui no livro diz que não aconteceu esse estupro. Apenas disse que ela foi uma pessoa que sofreu muito e que teve que acabar se prostituindo. Bem, gente, eu vou ficando por aqui, tá? E, por favor, vocês comentem, dê o seu like, se inscreva também aqui no canal, tá? E beijo, tchau e até a próxima.